E agora eu vou trazer para que se apresente quem todo mundo está esperando, Hitendra Patel. HP, please. We're going to start now the translation, and as you know, we're going to speak tons of information. I'm going to try to translate it the better way that I can. And if you could please briefly present yourself, I think everyone's waiting for that. So good afternoon or good evening, everyone. Thank you for being on this webinar. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui nesse webinário. I want to first just say congratulations for taking the initiative to be on a call or on a webinar of this type where you're talking about growth and doing more than what you're doing today. Agradecer e congratular a todos por terem a iniciativa de estar nesse webinário hoje, em que nós vamos falar de crescimento e também de inovação. And I just want to simplify for those who are trying to grow, those who are trying to do new things, big things. It begins first with inspiration and ideas. And I hope this particular webinar will actually give you those inspirations to imagine futures, to get started, and to make it real. E eu quero muito que esse webinário ajude a plantar sementes para todos aqueles que querem sair do campo das ideias e fazer grandes ações. Se esse webinário puder fazer algo nesse projeto para vocês, eu estou muito feliz. I've been coming to Brazil for the last 20 years, and I've been helping with some of the most important companies in Brazil with innovation, whether it's Braskem, Natura, Vale, and many of the other big companies in Brazil, working as a management consultant for the Monity Group. Eu venho vindo ao Brasil pelos últimos 20 anos e trabalhando com grandes empresas como consultor ou conselheiro, como Braskem, como Natura, como a Vale, sempre trabalhando para fomentar a inovação e crescimento para essas grandes empresas. I also have experience of building a company in Brazil, which was venture capital financed by Garantia in 1996, which is one of the biggest automation company in Brazil today, robotics company. E eu também tenho experiência abrindo várias empresas, inclusive no Brasil, quando na década de 90, eu consegui o funding, né, o dinheiro do Grupo Garantia, o Banco Garantia na época, para montar o que hoje ainda é uma das maiores empresas de automação do Brasil. And I found that the CEOs and the people of Brazil are incredibly entrepreneurial, incredibly creative, incredibly collaborative, and the potential for being able to do something certainly is there in Brazil, and I'm glad that we're talking with you guys to see if we can help you facilitate that growth. E eu percebo que o brasileiro tem um caráter empreendedor muito forte, muitas coisas boas podem surgir aqui no Brasil. Então, eu estou feliz de estar falando com todos vocês agora nesse momento. One of the challenges that Brazilian companies have always faced is it's a roller coaster economy. And the problem is the valleys are very wide and it takes a long time to get back into positive. And therefore, the entrepreneurs have to really be careful about cash management and how to innovate in a world and a market which is very, very unpredictable and uncertain. But we hope now, with the change of government and change of the wind in the country, there will be more optimism and more growth and more investments for making Brazilian companies take the rightful place in the global market. E um dos grandes problemas dos empreendedores brasileiros é a grande inconstância da nossa economia, essa montanha-russa, como ele fala, né? Onde, especificamente no Brasil, nós temos momentos de queda ou vales muito amplos. E demora muito para o Brasil se recuperar, ou então é sempre muito inconstante. Mas eu espero muito que as novas mudanças que virão com um novo governo, com nova conjuntura econômica, permitam novamente que o Brasil consiga navegar nesse mundo da inovação e se coloque como um protagonista nesse mundo de inovação global. So, from our experience, we've worked with probably about 800 companies across the globe. And what I want to share with you today is ideas on how to get to see that there's danger and fear and threats to your business. And also want to help you see that those same threats are actually opportunities for you to be able to grab and to be able to take advantage of and maybe accelerate forward into creating a much brighter future for your organizations.
E na nossa experiência, a gente já trabalhou com mais de 800, acelerou mais de 800 empresas ao redor do mundo. Nós sabemos bem quais são os principais desafios, ameaças e os medos dos empreendedores. Mas o que eu gostaria mesmo de mostrar para vocês é que essas ameaças, esses mesmos traços, também são as oportunidades que vocês precisam para crescer e para criar coisas novas, produtos e serviços novos. So with that, that's my introduction. It's a little long in this introduction, but I'm hoping that the Q&A will help elucidate, make clear what you guys need to do to prepare for what I think is going to be a fantastic future for those who lean forward. E com essa introdução pequena, grande, eu passo agora para as perguntas e respostas. A gente vai puxar um pouco agora com o Manuel. E também espero que todos que estejam aqui vejam esse futuro brilhante que eu enxergo e eu entendo para todo mundo que quer esse passo adiante. Então, pessoal, agora a gente vai fazer, para ficar mais dinâmico, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, em que o Manuel vai trazer algumas perguntas e o Hitendra vai responder. No finalzinho, os próximos aí 20 minutos, a gente vai ficar nessa dinâmica e, em seguida, abre espaço para que vocês perguntem. Tá bom? So HP, just to update you, I'm just explaining to them that from now on we're going to have a Q&A. Manuel is going to lead that, and then after around 20 minutes, we're going to open up for the participants to ask questions, okay? Então, manda bala, cara. Obrigado, Ron. Vocês me escutam bem? Sim. Puder aumentar um pouquinho mais, tá bom, mas eu te escuto bem. Tô um pouquinho rouco, mas vou tentar fazer com que o Hitendra nos escute. Ok. Good afternoon, Dr. Hitendra. Dr. Hitendra is today in New York. I am here in Boston and Ron is in São Paulo, right, Ron? Eu estou em Florianópolis, cara. Em Florianópolis. Very good. As good as São Paulo. So, Dr. Hitendra, we would like to start this conversation asking you, what is it innovation? We would like to listen your definition about innovation. Ok, o Manuel pergunta, Dr. Hitendra, nós gostaríamos de começar perguntando o que você entende como inovação? Please, HP. So this is one of those words which is overused and often mistakenly shared in terms of what it means. Inovação já virou um clichê, é uma palavra usada com muito comum de ser utilizado, mas certamente já virou algo que é pouco entendido. If you ask 100 people what is the definition of innovation, each one of them will give you a different definition. For some, it's ideas. For some, it's actually a project. For some people, it's creativity. For some people, it might be implementation, and they're all very different. And therefore, each person out there is thinking they're innovating, but they really are not. Se você perguntar a 100 pessoas, cada um vai ter uma ideia diferente de inovação. Alguns vão pensar que é ideia, outros vão pensar que é projetos, mas no fim das contas, todos vão pensar que estão fazendo o que sabem o que é inovação. Mas se olharmos bem, quase ninguém está fazendo. The best definition of innovation that we have seen and we actually advocate is you got to be able to create new value and capture value. E a melhor definição de inovação é bem simples. Você precisa saber criar valor e capturar valor. Let me say it simply. You got to do something new and different that you did not do before. De maneira bem simples, você precisa criar algo novo e diferente que consiga se sustentar ali nas suas próprias pernas também. And you must be able to capture the value of that activity. E você precisa conseguir capturar o valor dessa criatividade. So my advice to all of you, of course, is put the word business in front of the word innovation, business innovation, and it becomes very clear that it has to deliver results, financial results if possible. E de maneira bem clara, para vocês empresários, entendam que a inovação precisa gerar resultado. Ela precisa gerar resultado para incluir. Então, não existe um discurso entre o que é inovação e o que é negócio. I don't know what happened there. I'm still here.
HP, are you still with us? Yes, I am. Okay, we lost your camera, but I think we can probably move on regardless, right? Yes, of course. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Perdeu a câmera aí, depois já. Mas vamos lá. Manuel, quer seguir adiante? Perfeito, Ron. Então, Hitendra, our next question for you is regarding the speed for changing. Why is it so important nowadays to innovate and to keep on track with everything that it is going on? Então, Manuel pergunta, HP, Hitendra, por que é importante, mais do que nunca, nos transformarmos e inovar? Por que realmente é importante nós ficarmos a par de tudo que está acontecendo no mundo? Please, HP. So, guys, the thing that is happening today is, in the past, the pace of change wasn't so fast. With digital transformation, with globalization, with people moving internationally everywhere, consultants everywhere, what used to take 40 years to be able to disrupt a company like a Motorola or a company like Nokia or BlackBerry, today those companies have disrupted in less than 5 or 10 years. Amazon destroyed the book industry. Sorry, go ahead, Rola. Bom, basicamente, a mudança é de passo e velocidade, pessoal. Antigamente, levava 40, 50 anos para uma empresa como a Nokia ser transformada. Mas hoje, uma empresa como a Amazon, em 10 anos ou até menos, consegue acabar com mercados inteiros. The other thing which is happening is, as a result of the speed of change, the companies are transforming industries, Uber or Airbnb, they're basically replacing industries one after another in a very fast speed. And therefore, if you are in one of those industries, you're going to be worried whether your industry is going to be disrupted by these new players. E para completar, hoje em dia, empresas como Uber ou Airbnb acabaram destruindo mercados que não eram nem o seu core business, ou seja, elas começaram a trabalhar com outros tipos de produtos e serviços e acabaram engolindo outros mercados que não tinham a ver inicialmente com a ideia original. Então, você da sua empresa também tem que se preocupar com empresas que estão fora do seu core business, porque elas podem também representar uma ameaça para você. Isso é um outro diferente. And even more than that, the very companies which are disrupting the world today, whether it's Uber or Airbnb, they themselves are in danger of being disrupted themselves by somebody else coming along who's better and faster, because it's easier and easier to replicate and copy what people are doing. E até mesmo essas empresas não se iludam, Uber, Airbnb, qualquer solução mais barata, mais rápida e mais cômoda também pode colocar essas empresas para o chão. Ou seja, o risco de soluções mais baratas e mais cômodas e mais rápidas tomarem a dianteira e quebrarem mercados inteiros atinge a todos. So the thing is, for all of you guys, you need to pay attention to whether you are going to, you need to look around every single minute because changes are coming, and you need to be paying attention to the changes. But I see this as a grand opportunity for you, that you too could be the one who could be disrupting the industry instead of being disrupted. E todos vocês têm que ficar atentos e olhando pelo ombro, olhando ao redor a cada minuto, mas isso não é só uma fonte de temor. Imaginem que vocês também podem ser a empresa que pode causar essa disrupção. Então, onde há ameaça, há também muitas oportunidades. Okay, so Thank you, HP. I hope that helps answer the question, Manuel, about why. Yes, thank you very much. Actually, for the next question, I'd like to ask your permission to share my screen because I think it will help the participants to understand your answer. Okay? Of course. Então, o Manuel vai agora, pessoal, compartilhar a tela dele, porque os infográficos que ele vai mostrar agora são muito relacionados às respostas que o Hitendra dará daqui para frente. Manuel, pode seguir. So, I'd like to ask you, what is it growth gap, and how can you close a growth gap? How innovation can fit inside this question? Então, o Manuel está perguntando o seguinte: o que é esse intervalo de crescimento, ou essa lacuna de crescimento que ele chama de growth gap?
e que é utilizado pelas empresas que inovam e crescem no mercado. E como você pode tapar essa lacuna de crescimento que tantas empresas ainda hoje sofrem? Please, HP. So here's the issue for all of you, and this is true for not just your company, it's true for all companies. Isso é um problema não só para você que está escutando, é um problema para todas as companhias. If you continue doing what you were doing before, and you hope that that will help you succeed in the future, competition comes along, and over time, your revenues will decline. Então, se você acha que o que está fazendo hoje vai ser suficiente para te manter competitivo no futuro, não se iluda. Concorrentes irão chegar e suas margens vão cair cada vez mais. But there's an expectation from your management, your shareholders, and even yourself as CEOs that you would like to continue growing the company at a certain rate. E, óbvio, seus shareholders, você, seu board, o CEO, todos querem continuar crescendo numa taxa constante e crescente. And as a result, sometime in the future, the gap between the actual cost, the current cost of business, and the expectations creates a thing what we call a growth gap. The growth gap in the future. Então, necessariamente, vai haver um momento em que a expectativa de crescimento e o crescimento real vão criar um vácuo. E eu chamo isso do vácuo de crescimento, ou growth gap. Isso é um perigo real para o futuro de qualquer empresa. And this exists in every company. E isso existe em qualquer empresa. So then the question is, what do we have to do today to make sure we are able to close the growth gap tomorrow? Então a pergunta é, o que nós podemos fazer hoje para fechar esse vácuo de crescimento amanhã já? And the reality is you will have to plant some seeds, which will eventually become some plants that can eventually grow into a tree, and that tree will eventually bear fruits that the market will buy. E o fato é que você vai precisar começar plantando sementes que podem virar plantas, que podem virar árvores e que podem gerar os frutos de crescimento e lucro que você espera no futuro. And in many companies, that seed should have been planted almost 3 years ago because the problem is actually today and the gap is very big already. E para algumas companhias que já plantaram as sementes há um tempo atrás, elas podem ter os resultados, começar a criar e ter os seus resultados a partir de agora. Mas para aquelas que não plantaram, não estão plantando, pode ser tarde demais no futuro. And so the choice over here is you can plant a seed which doesn't cost a lot, or you can buy a tree which already is bearing fruit. That's called an acquisition. Então, a metáfora é, você pode escolher plantar sementes agora que são baratinhas, ou você pode escolher comprar uma árvore inteira que já está dando frutos e vai ser muito mais caro. And you can imagine one is much more expensive than the other. E, obviamente, vocês sabem que é muito mais caro comprar uma árvore inteira que plantar uma semente. So the logic of doing seeds is very clear and everybody understands it, but most people are not planting seeds. Então, a lógica de plantar sementes é clara para todo mundo, mas a maioria das pessoas não está plantando sementes hoje. And the question is, why don't they plant seeds? E a pergunta é, por que eles não estão plantando sementes? And the real answer to this is, what if you planted the wrong seeds and the tree bears fruits, for example, apples, and the market wants to eat oranges? E um dos medos é, e se você tiver plantado a semente errada que vai dar maçãs, mas o mercado quer laranjas? And the challenge is, how do we know what the world will look like tomorrow? How can we predict what the market will buy tomorrow? How can we make a guess as what to plant today and confidently know that we made the right bet for the future? E aí o grande desafio é realmente saber como o mundo vai se comportar no futuro, para que a gente possa hoje escolher a semente certa. A gente vai plantar uma semente que vai gerar um fruto que ainda vai ser desejável no futuro. So you have a choice not to plant the seed and definitely fail. Você tem uma escolha. Você não vai plantar a semente, não vai acertar, nem vai errar, não vai conseguir nenhum dos dois, na verdade. Or you plant seeds and you do your best to plant the right seeds and you might be able to create a better future. Ou você vai plantar sementes, vai fazer o seu melhor para cuidar e adubar dessas sementes, e quem sabe você terá um futuro melhor por causa desses frutos. And the choice is actually yours.
E a escolha está na mão de vocês. And therefore, the question really is, can we be better at being able to choose the seeds? E a pergunta, no fim das contas, é uma só. Seremos melhores em escolher os tipos de semente que precisamos plantar? And the only way to plant the seeds is to be able to see the future. E a única maneira de escolher a semente é a capacidade de ver o futuro. And how many of you guys can see the future today, 5 years out there? Do you have a crystal ball? Do you have a grandmother who can maybe look at your hands and tell you what the future looks like? E quantos de vocês podem realmente ver o futuro? Por acaso alguém tem 5, 10 anos de futuro? Uma bola de cristal? Uma vozinha que vai ler a mão de vocês e ver o futuro? And therefore, Manuel, the question really is, how can we see the future? That's the next question, I would think. Então, Manuel, no fim das contas, a resposta é, como nós podemos ver o futuro? É isso que responde a sua pergunta. And we are going to get back to this question later on. But I have another question before that, and I think I'm going to also use a illustration for you to help you to explain. It's common for us to have a dilemma. Should we invest in our core business, or should we invest in something new, totally different of our core? Sure. Então, o Manuel pergunta o seguinte, ele vai voltar já para essa história das sementes, mas ele pergunta, existe uma questão que todos se fazem, é mais importante, é melhor a gente investir no que nós já fazemos, que é o core business, ou para inovar, é melhor a gente investir em algo completamente novo. Presidente Payne. So, going back to the analogy of the seed that you're planting. Então, voltando para a analogia da semente que plantamos, if you are a farmer and you know how to grow one type of things, and we ask you to grow something totally different, then you are going to struggle because you don't have the knowledge or the competency, and you'll have to learn all that, and there's a risk that you might not master it fast enough. Você é um fazendeiro, você é especialista em plantar uma planta, uma fruta, se nós pedirmos para você plantar outra, é certo que não vai ser tão rápido quanto antes e vai demorar mais para você ganhar maestria para poder fazer isso. So there are 3 types of ideas that you guys can pursue. Então, há inúmeras ideias e modos de fazer coisas novas que vocês podem perseguir. There are new ideas that you can do which are within your core business. Há novas ideias que podem dizer respeito ao core business, que vocês já fazem. And those are very easy to do because you've got the right people, the right market, the right knowledge to be able to leverage to just do it. And therefore we call them incremental or just do it. Just go ahead and do it. E essas mudanças do core business, que são pequenas, a gente costuma chamar de incremental, fáceis de fazer, você já tem pessoal, você já tem a ferramenta. Então a gente fala, just do it, vai lá e faz. Then there are ideas which we call radical ideas, really radical, which are very different than anything that you have ever done before in your company. E, obviamente, as ideias radicais, o outro extremo. Ideias que dizem respeito a coisas que você nunca fez antes na sua empresa. And those are the ones in this picture that you guys can see sit in this space called A or D, where the ideas are nowhere close to your core business. You don't have the competencies. You don't have a knowledge, you don't have a history, but the idea is fantastic. E nessa figura que vocês estão vendo, essas ideias radicais estão representadas pela letra A e B, esses glóbulos aí cinza. São ideias que não dizem respeito ao seu core business, mas que de todo modo são fantásticas, chamam a atenção. It could be an idea like we are going to go to Jupiter to go mine for diamonds, because the diamonds on Jupiter are the size of your fist. And we're going to get rich. Ou pode ser uma ideia como, por exemplo, nós vamos para Júpiter minerar diamantes, porque os diamantes em Júpiter são do tamanho de um punho. But the reality is, you don't know how to make rockets, you don't know how to mine in a different environment, you don't know how to bring these things back. Therefore, the probability of you succeeding is going to be very low. Aí, no fim das contas, você não faz foguete, você não sabe minerar num planeta diferente, a probabilidade disso dar certo é muito pequena. The best ideas are the ones which overlap, kind of like the ones which we are showing on B and C.
Então, as melhores ideias são aquelas que já têm, de certo modo, alguma interseção com o que você também já faz, que é o que a gente está mostrando aí em C&D. They're sufficiently interesting and different than your company to stretch you. Elas são interessantes o suficiente para a sua companhia que, ao executá-las, elas alargam o que a companhia pode fazer. But you still are able to keep one foot solidly in your business where you can leverage some competencies, leverage some markets, leverage some know-how that you're allowed, you have the right to play. Mesmo sendo novidade, essas novas ideias, você mantém um pezinho dentro da sua empresa. Então, você tem as ferramentas, tem os talentos acumulados que vão permitir com que você navegue melhor nesse campo de novidades. And therefore, our experience is the ones which are radical ideas, you should consider them, but you need to be a very different type of organization to be able to go into places that no humans have ever gone before. And you need to have the courage and the investment profile to be able to do those kind of things. But we find very few people have that stamina or that sort of investment profile of what we saw in the past at Motorola and we saw at IBM and those big companies where they really invest on the breakthrough ideas. E isso é muito importante. Ele fala, a gente percebe que é obviamente muito interessante perseguir essas ideias brilhantes e radicais, mas pouquíssimas empresas de fato têm o perfil de investimento e de execução para tornar essas ideias radicais realidade. Como a IBM, por exemplo, no passado, a Nokia no passado, que tiveram perfil, grana para investir e conseguiram ser flexíveis o suficiente para, naquele momento, construir coisas novas. Então, é muito raro você encontrar, de fato, um perfil bom para perseguir tantas ideias radicais assim, tão diferentes para o business da empresa. And the ideas which are inside your core business, you should just do that, and that should be part of your day job. Everybody should be doing it and not even asking permission or waiting. Just do it. E as inovações que partem do seu negócio, do seu core business, todo mundo tem que estar fazendo todo dia. Não precisa pedir permissão. Vai lá e faz. Just do it. But out of the 800 to 1,000 companies we work with, using the philosophy that the idea must overlap your core business, we've been able to get almost a 65 to 80% success rate on ideas which have been commercialized and created tremendous value for those organizations. E dentre as 800 a 1.000 empresas que trabalhamos com essa metodologia, nós percebemos uma taxa de acerto de até 80% quando elas inovavam a partir do core business e como elas conseguiam lucrar com esses novos negócios quando iam ao mercado, essas inovações. And my advice to all of you guys is target the B's and the C's first, get lots of practice doing that, and along the way you'll build capability to perhaps target the A's and the D's. E a minha dica é, pessoal, foquem nos núcleos C e D de dado. Comecem a desenvolver inovações a partir do core business e no caminho, quem sabe, você vai construir as competências para poder perseguir essas ideias revolucionárias e gigantes dos blocos A e B. So, Hitendra, I think this brings us to a good point. It seems startups are always starting from a totally new idea. Let's say they are starting through letter D, totally unknown. But SMEs are starting from the core. That's the reason why SMEs are, let's say, more successful implementing or doing innovation than startups. It's because they are starting from a certain point and startups are starting from ground zero. Hitendra, seria mais ou menos por esse motivo que as startups, que estão sempre perseguindo, em geral, aquelas ideias mais radicais, A e B, têm uma taxa de mortalidade maior do que as pequenas empresas, porque as pequenas empresas, em geral, trabalham justamente no C e D, tentando criar novos produtos a partir do core business. E, em geral, elas têm uma taxa de sobrevivência melhor. É esse o motivo desse fenômeno? Yeah, so that's correct. I mean, simplified, startups have a great idea,
And there may be some competencies in that one person or two person to be able to do something with that idea, but they don't have all the competencies at all. They miss a lot of them. A startup has to learn to make and sell. A startup needs to learn to hire and fire. A startup needs to learn to do marketing and finance. And in addition, it's got to take an idea to commercialization. A startup ela está realmente começando tudo do chão. Então, qual é a desvantagem? Além de ter que levar sua ideia para o mercado, no meio do caminho ela tem que aprender habilidades gerenciais, tem que aprender a contratar e a demitir, tem que aprender a gerir caixa, algo que as pequenas empresas ou as empresas que já estão trabalhando no seu core business, em geral, já fazem melhor. Então, indiscutivelmente, é um dos motivos para ser tão mais arriscado a sobrevivência de uma startup. And even more, they lack money to actually invest in those ideas unless some VC gives them money. E, obviamente, tem que ter dinheiro para investir nessas ideias, e aí você entra de novo naquela indústria do venture capital, ou do investimento do startup, que também é um risco em si mesmo. But the great news about SMEs is there is an entrepreneur, usually the CEO, who helped build that SME into a company. E de trás de todas as pequenas e médias empresas, há obviamente também um empreendedor que botou seu sangue ali para poder criar sua empresa. And that individual knows how to hire and fire. That individual knows how to make and sell. That individual knows how to do marketing and finance. And that individual could use the money from the core business to finance the new idea to create even 10 times bigger growth as a result of that. E, em geral, esse empreendedor da pequena e média empresa, ele já sabe, ou ele aprendeu, para ele é mais fácil contratar, gerir fluxo de caixa, usar o dinheiro do próprio resultado da empresa para poder expandir e, com isso, trabalhar potencialmente com mais responsabilidade nesse fluxo. Então, de fato, existe uma diferença de risco aí. Thank you very much, Hitendra. So, going back to trends, we would like to listen from you. How can we develop a big idea? Então, voltando um pouquinho antes, voltando a tendências, Hitendra, como nós conseguimos desenvolver grandes ideias? So I'm going to basically say first, whatever idea that you have, you can test whether it's a good idea by asking 4 questions. Se você tem uma boa ideia, eu te falo. Você quer saber se ela é boa mesmo? Você tem que fazer 4 perguntas. The first one is what trends is this idea based on? Primeira pergunta é, quais tendências essa ideia está baseada? Because trends is the only way we can actually predict what the future is going to look like. Porque tendências são as únicas maneiras que temos de prever um pouquinho o que virá no futuro. The idea that you have today that you're working on will take time to build and implement and commercialize. And then it's going to be successful for 2, 3, 4 years in the future. A ideia que você tem na mão, potencialmente, vai demorar anos para poder ser estruturada, comercializada e gerar algum tipo de resultado. Então, você precisa ter noção do que vai estar funcionando daqui a alguns anos. And therefore, if you can use trends kind of give you a hint of what the world's going to look like tomorrow. Then you might be able to say that the idea I'm working on is solving a problem of tomorrow for a customer of tomorrow and will compete tomorrow against the best of the best companies. E, naturalmente, se você entende as tendências, você vai poder dizer que eu estou criando um produto para o consumidor de amanhã para competir no mercado de amanhã. Se você entende essas tendências, esse é o caminho. Now, whatever idea that you're working in, it better serve a customer need. So the second question you should ask is, does it serve a customer need? Will a customer need it? E a segunda pergunta é, a sua ideia de fato atende a uma demanda, a uma necessidade do consumidor? And if a customer needs it, then only will they give you money for it. Somente se o consumidor realmente precisar, ele vai dar dinheiro para isso. So that's what we mean by a value exchange or value proposition. E é isso que nós chamamos de troca de valor ou troca ou proposta de valor. And then the third question you should ask is, that's great, he's willing to give you money. Do you have a business model that is very simple and better than any competitor out there to be able to collect the most money in the shortest time to be able to get the widest market?
Essa é importantíssima. Essa ideia vai dar dinheiro. O seu plano de negócios é simples e bom o suficiente para fazer com que a empresa, ao crescer, consiga capturar o máximo de valor com o mínimo de custo de operação possível e, por isso, se torne a mais competitiva do mercado? And then if you are successful doing all this and you make a lot of money, it will invite immediately competition because competition always comes. E se você tiver sucesso e chegar nesse ponto de vender e fazer muita grana e muito sucesso, tenha certeza que é o ponto em que você vai ter que lutar bastante, porque competição sempre chega. And so the fourth question is, on your idea, have you thought about barriers to entry? What are the ways you'll stop competitors from copying? E a última pergunta é, ok, se você vai crescer o suficiente, já parou para pensar o que você pode fazer para impedir com que seja tão fácil os seus competidores te copiar? Because if they copy you, overnight, the only person who's going to win is the consumer, who will get a lower price because of competition, and both you and the competitor are going to lose money. Porque se você for copiado facinho da noite para o dia, o único realmente que vai ganhar nessa equação é o consumidor, que vai ter um monte de oferta parecida com preço baixo, e você e seu concorrente trabalhando duro provavelmente vão quebrar, porque não vão ter mais margem. If you leave today from this webinar with just this one message, 4 questions: what trends, what customer needs, what business model, and what barriers, you will have at least a recipe to check whether the ideas you're pursuing are awesome or Então, not. se vocês saírem do webinário com essas 4 perguntas, eu já estou mais do que pronto. E realmente saber quais tendências vocês estão perseguindo, o que o consumidor precisa. Você tem um modelo de negócio que gera dinheiro e como criar barreiras de entrada, pronto. O seu negócio está pronto para competir aí no mundo e no futuro. Perfeito. Thank you, Hitendra. So we would like to ask you about your, so basically I'd like just to go back and to understand where we are right now. We've covered the challenge, why to innovate. We've covered the concept, what is innovation about. We've covered the practice, how to innovate, and now we are getting to innovation ecosystems, right? Ok. Então, o Manuel falou que a gente planejou com que o Hitendra pudesse ter realmente uma explanação, uma interação bem lógica. Nós começamos cobrindo a ideia de por que inovar, por que é importante, né? Depois nós começamos a falar um pouquinho sobre como inovar. Então, a gente ainda está nesse campo de a atitude da empresa ou a atitude individual para inovar, né, Manuel? Mas agora a gente vai começar a falar do que talvez seja o grande salto. Toda inovação precisa acontecer dentro de um ecossistema, tá? Então, agora a gente vai realmente focar em trocar uma ideia com o Hitendra, que é um mestre na questão de ecossistemas, e o Manuel vai começar a puxar o trem, Manuel, vai lá. Perfeito. So, Hitendra, our next section is about innovation ecosystems, and I'd like to start by asking you, what is it your experience working with global or working with ecosystems globally, and what is it an ecosystem? Please explain to us what is the concept of an innovation ecosystem. O Manuel pergunta assim, Hitendra, você que trabalhou e desenvolveu vários ecossistemas de inovação no mundo, o que é para você realmente a concepção de um ecossistema de inovação? Please, HP. So it begins with the understanding that if we are going to do something new that we have not done before to create new value, then more than likely you have to recognize that there are going to be knowledge and competencies that don't exist in your own company to be able to solve that problem now. Então, começa com uma percepção muito simples. Se você quer criar algo que você nunca fez antes, é claro que há habilidades e há conhecimentos que você não tem. E que você vai precisar necessariamente procurar esses conhecimentos, essas habilidades, fora de você. And more than likely, this knowledge that you are lacking probably exists outside of your company, somewhere in that ecosystem.
E muito provavelmente, esse conhecimento que você está procurando, essa habilidade que você está procurando, já existe. Está fora, perto, no seu ecossistema. But the problem with most companies is we create a wall around the company, a wall around individuals, giving them permission to be able to collaborate and go beyond the boundaries of the organization to get that know-how and knowledge to be able to go fast. E é uma pena, porque a realidade é que muitas empresas colocam muralhas em torno de si, dos seus funcionários, impedindo ou atrasando com que eles consigam se conectar com ecossistemas maiores. And in some companies, it even begins to be kind of a pride thing that I will learn it and I'll figure it out on my own versus asking for help. E algumas empresas chegam até a estimular esse comportamento complicado de que, olha, eu vou resolver tudo sozinho, deixa comigo, está na área, eu resolvo sozinho. So those companies who have figured out to collaborate outside have basically said we don't have to invest the time or the money to be able to learn about how to do everything. And we'll just find somebody who knows how to do it today so we can do everything much faster than those who have to learn everything. E as empresas que se deram conta do poder do ecossistema, elas entenderam o seguinte: eu não preciso investir tanto tempo e dinheiro para aprender do zero algo que já está disponível com outros parceiros dentro do ecossistema. So there are some natural ecosystems which have emerged around the world, whether in Silicon Valley or in Boston or in Tel Aviv. Então, há vários ecossistemas já pujantes no mundo, como, por exemplo, o Vale do Silício, Boston ou Tel Aviv, em Israel, where there are big companies who could be customers of your ideas, so customer connections. onde grandes companhias já estão acostumadas a fazer esse contato com seus consumidores ou outras empresas em busca de novas ideias. There are great universities in the ecosystem which provide talent and students and ideas and professors who can help you to go fast. E há universidades que estão engajadas também nesse desafio de criar novas ideias e acelerar a ida dessas ideias para o mercado. And many of these companies actually sit right next to each other across the street in co-sharing spaces. So even while they're eating at the cafeteria, they might be able to help each other increase the exchange of ideas, the exchange of talent, and the exchange of know-how. E muitas dessas empresas estão uma do lado da outra, o que, por exemplo, estimula vocês se encontrarem, as empresas se encontrarem no café e nessa troca de informações começar a ouvir horizontes e ideias diferentes. And as a result of it, an ecosystem in simplicity allows you to go faster and for a lower cost with less risk. Então, é muito simples. Um ecossistema onde você consegue interagir dessa maneira permite você ir mais rápido, criar algo novo, com risco menor e um preço menor. We have been working on building ecosystems over the last 20 years, helping governments build innovation districts in countries like Colombia, in Puerto Rico, and also in the US. E nós, há mais de 20 anos, estamos criando corredores de inovação ou ecossistemas, como é o exemplo da Colômbia, como é o exemplo do Porto Rico e também aqui nos Estados Unidos. And here we work for people like the governor or the mayor who wants to make the ecosystem talk to each other by creating spaces and alignment and make everybody move in the same direction. E, em geral, nós trabalhamos diretamente com prefeitos ou governadores, onde nós conseguimos alinhar várias pessoas em espaços específicos de trabalho, onde a gente consegue olhar todos para o mesmo horizonte. We have also created ecosystems with our 10x SME program, where we have 30 companies working together on the same purpose, generating an idea for the core business and making it 10 times bigger over a 6-month period. And these 30 companies are required to help each other, saying, I need help, who can help me? And that creates the collaboration. E nós também criamos esses ecossistemas através de um programa específico chamado 10x, ou 10 vezes, né, 10x, em que nós colocamos até 30 empresas para trabalharem juntas no mesmo espaço e elas são forçadas a pedir ajuda umas das outras para poder criar ideias novas a partir do core business em 6 meses, levar essas ideias do campo das ideias até o mercado e gerar um crescimento de 10 vezes. And within this ecosystem, we have observed
that if those companies worked alone, the success rates are something like 30%, but by working in the ecosystem, the success rates have gone up to about 70%. E nós percebemos que nesses ecossistemas, as empresas que trabalham sozinhas, elas têm uma taxa de 30% de crescimento ou acerto. Quando elas trabalham juntas, essa taxa sobe para 70%. And we've also built an ecosystem of students, of MBA students around the world, where we can ask them to help us solve any problems. And by posting challenge questions, they form teams from people in China, or teams of people in Brazil or in South Africa. And whatever the challenge issue is, the students are able to look around what's going on, and you can get the answers inside. Again, the summary of all this is, if you believe you've got the smartest people in your company, then you're probably wrong. There are 6 billion people on this planet, and let's try and tap into their wisdom, their knowledge, and their assets to make something bigger. Nós também já fizemos ecossistemas com estudantes universitários ao redor do mundo. Nós criamos um programa em que nós trazemos desafios de governos e companhias e nós juntamos ecossistemas de estudantes da China, Israel, Brasil, África do Sul, todos em torno de um desafio em comum. E em síntese, se eu pudesse dizer o que eu penso do ecossistema é: se você aí acha que o seu time é o mais esperto, é o melhor do mundo, você provavelmente está errado. Existem mais 6 alguma coisa bilhões de pessoas no mundo. Há muito conhecimento e há muita habilidade e talento nesses 6 bilhões. Você provavelmente está enganado ao achar que sozinho ou com seu time você vai conseguir resolver tudo. Thank you, Hitendra. So I'd like to listen a little bit from you regarding your, let's say, your most recent initiative called ICOM. Can you explain what are you doing in Boston regarding the innovation ecosystem of Boston? So, Hitendra, eu queria ouvir de você agora, pensando nessa questão do ecossistema, sobre a sua iniciativa mais recente, chamada ICOM. Se você puder explicar um pouco para a gente, please, HP. So, the idea of ecosystems is well known, and it is for this reason that we have basically over 50 or even 100 innovation centers of the biggest companies right here in the Boston area, around MIT and around Harvard, around Boston College, because they want to tap into the knowledge of the area. So they're all here. E essa ideia de ecossistema, obviamente, ela é muito reconhecida globalmente. Aqui em Boston, onde eu estou, nós temos centenas de grandes empresas que estão ao redor de Harvard, estão ao redor do MIT e querem absorver esse conhecimento e esse talento que é o ecossistema de Boston. And the charter of each innovation center is actually to create the next big businesses for their respective companies, whether it's Braskem, whether it's IBM, Shell, Verizon. What's next? And this innovation centers are supposed to create that future using science and technology and a customer understanding to create and make that future. E a nossa ideia é criar centros de inovação, onde a gente possa congregar esses ecossistemas e ajudar a antever e a criar os produtos e os modelos de negócio no futuro. Isso para grandes empresas. Ele citou, por exemplo, o caso da Braskem, a empresa brasileira, que é uma das clientes que olha para esses centros de inovação que são capazes de antecipar, antever e criar o futuro em negócios. But what's amazing is, even though all these people are trained to collaborate and trained to partner with each other, because of the walls of their buildings, they do not leave the building. And across the street is Facebook, but they don't go say, let's go get coffee. And so we have created this thing called the Innovation Centers of New England. And we allow them to collaborate with each other, and we are in the middle of it to make sure that we can facilitate more interactions, more collaborations than that we need to do. E é engraçado porque mesmo para as pessoas que são treinadas para inovação, é comum acontecer o mesmo problema que eu citei antes. Elas não saem do seu muro, da sua empresa, para poder interagir, tomar café com a empresa que está do lado. Então, a ideia que nós estamos criando do ecossistema e dos centros de inovação, e a IXL e a Big vão estar bem no meio, é realmente fomentar e garantir que o máximo de ideias, pessoas, empresas, empreendedores possam conversar junto para criar coisas novas.
And as a result, what we have created is every month there is a speaker series where somebody from one of the centers talks about 5G, the future of telecommunications, or the future of energy from Shell, or the future of plastics from Braskem, or the future of Industry 4.0 by Schneider Electric, or the future of, and whatever the future of is, we are able to see how these guys are still thinking about it and they're sharing their knowledge to create a future together. E hoje, por exemplo, todos esses centros de inovação e esses atores de inovação se reúnem semanalmente dentro do nosso ecossistema para poder falar sobre um tema que lhes é caro. Então, por exemplo, a Schneider Electric pode falar sobre o futuro da indústria 4.0, a Braskem pode falar sobre o futuro do plástico, mas o importante é que todos tenham oportunidade de ouvir o que cada um está falando, mesmo que seja específico à sua indústria, porque é nesse conjunto de ideias que a gente realmente consegue ver o futuro. And all of you need to remember, when you read of these things in a book, it's some professor who is doing research on what these guys are doing and then reporting it. And therefore, by the time the book is published, you're only reading about the past. And if you want to know what is the present, these are the guys who can tell you what is really happening, and not the professors who research these guys to find out what's next. Olha, se você for ler sobre inovação no livro escrito por um professor, é possível que esse professor tenha feito a pesquisa dele junto com esses caras do ecossistema. Então, quando o livro estiver publicado sobre inovação, o mais provável é que essas inovações já não sejam nem tão novas ou nem tão fortes como eram antes. Então, de fato, quem está fazendo inovação é esse pessoal que a gente tem dentro do nosso ecossistema e dos nossos centros de inovação. Some of the things these groups are doing together is they are exchanging teams between the centers so they can learn from each other on how to work. Uma das coisas mais bacanas que essas grandes empresas estão fazendo é trocando times dos seus centros de inovação para poder aprender o que o outro está fazendo. Some of them are saying, here's the problem that we don't know how to solve. You 5 other innovation centers, can you help us solve it using your knowledge? Por exemplo, um centro pode falar, olha, um centro de inovação, esse problema eu não sei resolver. Será que vocês, outros centros, conseguem me ajudar a resolver esse problema? Or let's target a problem that nobody knows how to solve, and together let's solve it. For example, reversing climate change, or reversing healthcare for everyone, or planting food on Mars or in a desert or in an ocean and can we produce food somewhere else. Putting challenges which are so hard, but together perhaps we can actually crack it. And that makes them all proud and they collaborate. Ou então, podem ser aqueles problemas tão gigantes que nenhum, nem dois, nem três sozinhos conseguem fazer. Por exemplo, como é que a gente consegue resolver o problema da fome no mundo? Como é que a gente consegue reduzir o aquecimento global? Então, quando são essas grandes questões globais, imensas, estratégicas, realmente, isso eu vou dizer que esses centros de inovação estão trabalhando juntos para conseguir resolver. Thank you very much, Hitendra. So we are going we are coming to the finish of the presentation, to the end of the presentation, and I'd like to. We have a series of questions here. We might take 10 minutes more after the presentation to answer some questions, but I'd like to start with one, and then we're going to go back to the ending of the presentation because it is connected to this theme of innovation ecosystems. Fernando Ribeiro is asking, how can we... Manuel, just a minute. O Manuel está falando que tem muitas perguntas, pessoal, chegando. Então, a gente vai tentar organizar algumas aqui nos próximos 10 minutos. E a gente está, obviamente, chegando perto do fim. Nós começamos um pouquinho atrasados ali, então a gente está considerando isso também. Mas o volume de perguntas é muito grande. Então, o Manuel vai tentar puxar uma pergunta agora que tem mais relação com o que a gente estava falando no começo. Manuel. Obrigado, Ron. So, Hitendra, the question is, how can we, if you are working with an innovation ecosystem and you are generate tons of ideas, how can you organize those ideas? Those ideas might be overwhelming an innovation team.
because you have many ideas generated. What can we do with those ideas? So the question is, how can we organize ideas that are generated inside the open innovation space, let's say? A pergunta do Fernando é: como a gente consegue organizar e hierarquizar a importância das ideias inovadoras que vão surgindo? Porque se nós estamos trabalhando com desenvolvimento de inovação, é natural que várias ideias pipoquem. Como nós conseguiremos organizar essas ideias inovadoras? So I would start from the strategy of the company. Eu começaria analisando a estratégia da empresa. I would ask the executive team, first of all, what is the growth gap and what's the timing for that growth gap? Primeira coisa que eu iria perguntar aos executivos da empresa é: qual é o seu vácuo de crescimento? Qual é o tempo que você tem para poder chegar a cumprir, para poder chegar a preencher essa lacuna de crescimento? You'll very quickly get two very important pieces of information. One, how big do the ideas have to be able to satisfy the business objective of closing the gap? E aí você chega rapidamente a dois dados importantes, pessoal. O primeiro é: quão grande é a ideia necessária para poder preencher essa lacuna de crescimento? And the second one is how much time, how patient are we going to be able to close the gap? E a segunda pergunta é: quanto tempo nós temos? O quão paciente será o corpo executivo para que a gente trabalhe para poder preencher a lacuna de crescimento? And then when they think about that, then they might actually think about the bigger question. If the growth gap is this big, let's say it's $100 million, let's say it's $10 million, how much are you willing to invest in money to be able to close that gap? Is it $1? Is it $10? Is it $1,000? If the gap is 10 million, you can imagine now a better discussion on how much you should invest to close the gap. E a outra pergunta é bem direta.